alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial nossos queridos alunos do 9º ano, queremos expressar nossa alegria de mais uma vez estarmos em uma aula de Geografia e dando sequência ao nosso assunto da aula passada, que é o continente asiático. A gente, na semana passada, nós ministramos uma aula sobre os aspectos físicos, os recursos naturais, de um modo geral, do continente asiático. Na aula de hoje, nós estaremos dando sequência a essa série de, digamos assim, de assuntos relacionados aos aspectos físicos da Ásia. E no final estaremos passando uma atividade para vocês, tá certo? Então, vamos que vamos. Então, dando sequência à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o clima do continente asiático, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que queremos destacar é a grande variedade climática da Ásia, né? Então, alguém poderia perguntar por que é que a Ásia ela tem tanto clima, né? Então, ela tem tantos climas. Algumas razões são apresentadas, né? A Ásia ela é bastante extensa de leste para oeste, tá certo? Ela é muito extensa também de norte para sul. Ela tem também a questão aí da forma de relevo, ou das várias formas de relevo que você vai encontrar no continente, e isso vai variar, isso vai dar uma grande variedade, tanto de clima, como também de vegetação. Então, só para a gente passar de uma maneira rápida, nós temos o clima equatorial, o clima tropical, o subtropical, clima desértico, clima semiárido, mediterrâneo, temperado, frio de alta montanha e o clima polar. Então, são esses os tipos climáticos, são 10 tipos principais de clima que a Ásia ela tem. Então, quando você olha aqui para esse mapa, vamos destacar aqui, por exemplo, o clima equatorial está sempre presente, né? Ou então está muito presente na Indonésia, Malásia e na Índia. Então, quando a gente vem para esse mapa, clima equatorial, você vai ter essa parte aqui, ó. Você vai ter essa parte aqui, pegando aqui a parte da, digamos assim, da Índia, e pegando também essa parte aqui da Indonésia, né? A Malásia, que você vai ter. É nessa parte aqui, quase partindo para a parte sul do continente, né? O clima tropical, que é marcado por essa corzinha laranja, você vai observar aqui países como a Malásia, como a Índia, a Tailândia, você vai observar que pega esse tipo aqui de clima, né? O clima frio, esse clima aqui de cima, com essa cor mais lilás, um lilás não tão escuro, que você vai pegar essa grande extensão aqui de terra, principalmente a parte aqui da Rússia, tá certo? A Rússia vai ter mais de um tipo de clima. Temos a questão do clima temperado, que é este clima que vem logo aqui abaixo, né? Logo abaixo desse clima frio. Você vai pegar aqui parte da Rússia, parte da Mongólia. Aqui não vai dar para a gente ver tudo, mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, esse clima polar. Esse clima polar vai pegar aqui no extremo norte, ó, no extremo norte do continente asiático, aqui na região da Sibéria. Os desertos, né, o clima deserto, você vai ter aqui uma grande área, tá certo? Você vê aqui, ó, todo esse Oriente Médio, aqui, essa parte aqui da Arábia Saudita, essa parte aqui dessa península aqui, ó, você vai ter uma grande área desértica. Você vai ter aqui na própria China, perdão, uma grande região também de deserto. Então, são algumas regiões de clima deserto. Você vai observar praticamente aqui uns 4 ou 5 desertos, mas
mais significativos, maiores, né? Que, na verdade, por exemplo, quando eu pego aqui a China, o deserto de Gobi, é um deserto muito seco. Então, e você sabe o quanto é difícil a gente viver numa região desértica. No slide seguinte, eu continuo falando um pouco ainda sobre a questão climática. Por exemplo, o clima frio de montanha. Clima frio de montanha, principalmente no planalto do Tibete, né? Então, aqui você vai ter esse clima aqui, ó, esse clima aqui que nós chamamos frio de alta montanha, ou simplesmente clima de montanha. São aqueles climas, aqui vai pegar justamente aqui perto da Cordilheira do Himalaia, essa parte aqui todinha do Tibete, né? Que o Tibete é um planalto, e aí dentro desse grande planalto você vai ter a grande Cordilheira do Himalaia, e na Cordilheira do Himalaia você vai ter o Monte Everest. Então aqui são aqueles climas de montanha, né? Clima frio mesmo. E em virtude da altitude, o clima é bastante frio. Já falamos um pouquinho do clima polar, né? Esse clima aqui já de cima do extremo norte. Nós temos aqui, ele vai destacar ainda sobre a questão dos climas desérticos, ele vai destacar, ó, países como a Síria, como a Arábia, como a Índia, o Irã, pegando aqui essa parte aqui também, ó, essas partes aqui, tá certo? E aí é típico um clima desértico pela falta de chuvas, e a dificuldade de se viver nesta região, como aqui o autor ele vai destacar, né, que as regiões com temperaturas elevadas durante o dia e frias durante a noite, regiões áridas com baixo índice pluviométrico, né? Eu já disse para vocês aqui em outra ocasião que no deserto, se você não conhecer e alguém falar para você de algumas coisas, você diz que é mentira. Por exemplo, em alguns desertos você vai ter uma temperatura próxima dos 50 graus. 45 graus, estourando, arrebentando tudo. Isso aí durante o dia. À noite, por volta de meia-noite, vocês estão nesse mesmo lugar, que se você pegar uma taxa, colocar o ovo e colocar no chão, ele vai fritar com muita facilidade. Se você estiver nesse mesmo lugar à noite, por volta das 0 horas, 1 da manhã, se você colocar um copo d'água no chão, ele vai congelar. Então, essa mudança radical de temperatura entre o dia e à noite, né? Os desertos, eles têm essas especificações. Temos também o clima subtropical, pegando aqui essa parte aqui da Índia, melhor da China, clima subtropical, esse clima aqui mais alaranjadazinho daqui, né? Esse clima subtropical. Você pega aqui, essa parte aqui, esse aqui, tá certo? Esse laranjinha mais escuro. E o clima chamado semiárido, que é esse clima aqui, ó, que pega um pouquinho aqui da Índia. São uns tipos de clima mais que nem é desértico, mas também não é um clima mais frio. Então, ele é um semideserto, né? Não é tanto deserto assim, que é o mesmo tipo de clima, lógico, aqui do nosso sertão nordestino, tá bom? Então, só para vocês darem aqui uma visualizada, principalmente nesses tipos de climas, aprender, tá certo? E mais ou menos observar onde esses tipos de climas eles estão atuando. E é mais complicado, mas o correto mesmo era a gente aprender também alguns países. Porque algumas vezes quando vem uma pergunta, e daqui a pouco, por exemplo, se eu coloco um país gigantesco como a Rússia, né? Aí vem uma pergunta, sei lá, desses Enem da vida. E aí está lá uma pergunta associando a Rússia com o clima semiárido, com o clima desértico. Não tem condições, olha só. Tá certo? Então é por isso que é bom aprender, que você vai arrumando esse tipo de conhecimento. Isso é muito vantajoso para a gente. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre as monções. Eu nem ia colocar essa parte, mas é muito difícil você fazer uma prova de Enem, um vestibular qualquer, para não ter uma pergunta relacionada às monções. Tá certo? As monções sempre tem. Sempre tem. E ela tem algumas características, né? Ora, as monções, ela
ela influencia, ela parte do oceano para o continente, e ora é do continente para o oceano. Nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais pormenorizada. Vamos lá. As monções, elas vão demarcar um tipo de variação climática, tá certo? Que ocorre na porção sul e sudeste da Ásia. Então aqui você vai ter a Ásia, ó. Aqui você vai ter a Índia, aqui você vai ter aqui esses países mais para o sul, ó. Essa parte aqui do sudeste asiático, ó. Tá certo? Então esse fenômeno climático, ele acontece aqui. Tá bom? Vamos lá. Trata-se de um fenômeno atmosférico relacionado à questão do clima, que propicia a ocorrência de intensas chuvas em um período do ano e secas rigorosas em outro, né? Então, as monções, na verdade, são algumas pessoas, você vai encontrar ventos de monções, chuvas de monções, porque esses ventos, eles levam chuva ou impedem que as chuvas cheguem até lá. Então, vocês vão observar que esse fenômeno de monções, durante o ano, ele tanto pode provocar chuva, como também pode provocar seca. Olha só, os ventos de monções caracterizam-se pela variação de sua direção. Então, por que ele traz chuva durante o período do ano e por que traz seca durante o outro período? É porque esses ventos chamados de monções, de acordo com a direção que de acordo com a direção dele, é que ele vai promover chuvas ou vai promover secas, né? Olha só. Ora, o seu movimento vai do Oceano Índico para o continente, caracterizado pelas chamadas monções de verão, quando os ventos sopram do oceano para dentro do continente, ou marítima, ora, quando vai do continente para o oceano, caracterizado pelas chamadas monções de inverno ou continental. Então, existem duas situações. Quando os ventos eles sopram do oceano para dentro do oceano, do continente, olha, quando os ventos sopram do oceano, olha só, para dentro do continente, nós temos as chamadas monções de verão ou marítima, é a mesma coisa. Quando os ventos sopram do continente para o oceano, o inverso, olha só, nós temos as chamadas monções de inverno ou monções continentais, tá certo? E você vai observar, durante o período de inverno, as chuvas, os ventos sopram, faz esse movimento aqui, olha, e durante o período das monções de verão, o ar, ele vem do oceano para o continente, tá certo? Então, isso é muito importante vocês gravarem, né? O que são monções? Monções são, posso dizer que são variações climáticas causadas pela direção dos ventos nessa parte sul e sudeste do continente asiático, né? De um modo geral, é chamado de uma variação climática, e esta variação climática ela é perceptível, ela é identificada pela questão dos ventos, né? E em alguns autores, em alguns livros, vocês vão encontrar simplesmente o nome ventos de monções ou chuvas de monções, que acontece aí pegando a Índia e o sudeste asiático de um modo geral. Nós temos agora um pouco sobre vegetação, onde você vai ter uma grande variação climática, você terá uma grande variação da vegetação, tá certo? Olha só, lá no tipo de clima, né, aquele clima polar, então está associado, olha, ao tipo de vegetação chamada de tundra, que a gente já viu isso. Aí aqui você vai ter a tundra, você vai ter aqui as chamadas florestas de coníferas, taiga, que é a mesma coisa. Você vai ter também a chamada floresta temperada e subtropical, esses verdinhos mais claros aqui, ó, você vai ter isso. Você vai ter as chamadas vegetação mediterrânea, né, que são aquelas vegetação, são poucos aqui, você vai ter aqui, ó, um pouco na Índia, um pouco aqui, já pegando aqui no sudeste asiático.
Vegetação das as chamadas de pradarias, ó, você vai ter elas aqui, ó, espalhadas pelo continente, no continente, as estepes da mesma forma, os desertos, olha só onde é que ficam, você vai ter o clima desértico e você vai ter a vegetação também desértica, tá certo? As savanas, que no Brasil é chamado de cerrado e em algumas regiões também de caatinga, você vai ter aqui essas variações aqui, tá certo? Olha só, essa aqui. Você vai ter a vegetação mediterrânea, como eu falei a você, essa partezinha aqui, ó, pouca coisa só, pouca coisa. E aqui você vai ter justamente as savanas, este verde mais escuro, você vai ter aqui as florestas tropical e equatorial, olha só. Você vai ter aqui mais na parte sudeste do continente, para sudeste, na verdade. Aqui você vai ter uma vegetação de altitude, que é aqui onde fica sobre as montanhas. E aqui o autor vai colocar, não que isso seja um tipo de clima, mas são as chamadas áreas cultiváveis, né? Aquelas áreas que são mais propícias ao cultivo, né? Com a agricultura. Tá bom? Ok. Então aqui eu coloquei uma espécie de quadro paralelo, só para vocês notarem que o clima está muito ligado com a vegetação e vice-versa, tá certo? Olha só, coisa simples. Mas aqui você vai ter aqui, ó, vegetação desértica, está aqui associada ao clima deserto, tá bom? Só para vocês terem dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, isso aqui, ó, o que nós chamamos de o clima, esse clima aqui, chamado clima frio. Esse clima frio, ele está associado a esse tipo aqui, chamado de vegetação conífera. Olha só, o tipo de vegetação está intimamente ligado com o tipo de vegetação com o clima, né? Eles têm uma espécie de sincronia. Na verdade, o clima, ele vai, não vou dizer que ele vai determinar, mas o clima ele vai influenciar muito o tipo de vegetação, tá certo? E, lógico, se você fizer grande desmatamento, a própria vegetação ela tem o poder de alterar o clima, né? Então, existe essa sincronia. Então, só para vocês verem aqui a ideia da relação entre vegetação e o clima. Olha só aqui, né? Vegetação e o clima. Esse tipo aqui de vegetação, que nós chamamos vegetação tropical e equatorial aqui do sudeste asiático, está associado, né, ao tipo de clima equatorial. Tá bom? Ok. Pluviosidade, né? A gente já viu um pouquinho sobre as monções, apesar que as monções elas são ali localizadas no sul e sudeste asiático, mas de um modo geral, na Ásia você vai ter regiões com bastante chuvas, né? E principalmente onde existem aqueles climas tropical e equatorial. Nas áreas desérticas, você vai ter uma pouca quantidade de chuvas, ali pegando no Oriente Médio, pegando a China, são algumas regiões mais complicadas. Eu coloquei também aqui um assunto que nós não temos no nosso livro didático, então preste atenção. Eu coloquei em virtude da importância desse assunto, que vocês são novos, mas vocês devem lembrar que no ano de 2004 houve uma grande catástrofe lá na Ásia, que praticamente parou o mundo ficou chocado, e foi um grande desastre que aconteceu dentro de poucos minutos, tá certo? Que foi uma grande tsunami. Vocês devem lembrar, que eu devo ter explicado a vocês, que quando um abalo sísmico ele acontece na terra seca, ele é chamado de terremoto. Quando acontece no mar, no fundo do mar, ele recebe o nome de maremoto, né? E esses maremotos, eles têm o poder, de acordo com a intensidade e a magnitude do terremoto, desse abalo sísmico, da água, de haver esse tremor, a água ela se agitar e formar uma onda gigante. E essa onda gigante, muitas delas acima de 30 metros de altura,
tá certo? De altitude, melhor dizendo. E essa onda gigante, ela parte para a costa. Ela vai para a costa. Então, quando ela chega na costa, com essa altitude aí de 30 metros, ela leva tudo que vier pela frente. Ela leva casas, leva edifício, ela leva construções, leva gente, leva tudo, não fica nada. Então, no ano de 2004, o mundo foi, digamos assim, surpreendido, apesar que nessa região aí da Ásia ser comum, essa questão dessas ondas perigosas, né? Os tufões, os furacões, mas os terremotos também, e os tsunamis que não são muito, digamos assim, não são muito difíceis de acontecer. E no ano de 2004, voltando aqui, né, por volta aí das 0 horas e 58 minutos, o pior de tudo aconteceu numa situação mais assim, né, que deixou muita gente de surpresa. Não teve como avisar, né? Isso aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004. Esse maremoto, ele teve o seu epicentro, digamos assim, no nascedouro, na costa da Sumatra, na Indonésia. O terremoto, ele é conhecido pela comunidade científica como o terremoto de Sumatra Andaman, né? Então, ficou conhecido como o nome desse terremoto, né? deste maremoto. No caso, aconteceu em terra, no fundo do mar, né? Como já falei, é um maremoto. O maremoto foi causado por uma subducção que desencadeou uma série de tsunamis devastadores ao longo da costa da maioria do continente asiático, né, banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Índico. O que causou a morte estimada de aproximadamente 227 mil pessoas, né? Esses dados muitas vezes são até alterados para cima. Então foram quase 230 mil pessoas, tá bom? Foram ocorridos, né, verificados em 14 países diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Os países que mais sofreram com a quantidade de vítimas foram a Indonésia, foi o país mais atingido, seguido pelo Sri Lanka, pela Índia e também pela Tailândia. Então aqui você vai ter uma espécie de cidade praticamente varrida pelas águas, né? Da costa, a quantidade de navios que foram jogados para fora, foram encostados na praia, muitos afundaram, edificações vieram abaixo. Foi um terror, uma noite de terror, foi um dia de terror. E chegou dentro de pouco tempo, né? Aí você poderia perguntar, pastor, cadê os estudos? Cadê os estudos científicos? Não preparou, ou melhor, não prepararam o povo para a chegada dessa gigantesca onda. Poucas horas antes, algumas horas antes, o povo foi anunciado, foram, digamos assim, avisados, muita gente não foi avisada, e comunidades inteiras, algumas cidades inteiras nesses países foram varridos no mapa. Eu queria só destacar um pequeno detalhe, né? Os estudiosos chegaram a dizer que no dia desse tsunami, diz que os animais naquela região, naqueles países, os animais como elefantes e outros, esses animais eles eram inquietos, eles corriam de um canto para outro, muitos deles fugiram, né? Então, enquanto o homem branco, enquanto o homem civilizado foi pego de surpresa, os animais parece que foram avisados. Esta relação da natureza com ela mesma. Eu sei que houve um abalo entre os animais e muitos deles correram, né? Talvez avisando que algo pior iria acontecer, né? Mas chocou o mundo. Quando você olha por essa quantidade de mortes, é um absurdo, tá certo? Ok, aqui eu coloquei apenas uma foto para vocês observarem uma cidade, a onda ela chegando e praticamente ela arrasando tudo. Quando a gente vê o vídeo, vocês podem depois colocar, você bota lá tsunami
na Ásia em 2004. Aí você vai ver vídeos e mais vídeos. Depois aconteceu também um gigante, muito devastador também no Japão. Você vai ter vídeos, você vai ter imagens de tudo. Pode até também ver isso depois. Quando a gente olha uma cena dessa, era como se essa cidade aí fosse uma maquete. Uma maquete feita de isopor com casinhas feitas de miniatura, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Uma onda destruiu tudo isso. Tá bom? Eu falei a você no início que nós teríamos uma atividade para vocês, tá certo? Então aqui nós temos uma atividade que vocês estarão realizando, copiando no caderno. Eu já estou me tornando repetitivo, né? Você vai colocar no caderno, vai responder, vai tirar aquela foto legal, vai enviar para mim, colocando o seu nome, colocando o ano que você estuda, a turma que você estuda, apesar que o nono ano só tem uma, mas coloque, que é para ficar registrado, para ficar documentado, tá certo? Então a atividade é esta, o que vem na sua cabeça quando pensa na Ásia. Essa aqui é uma pergunta extremamente pessoal. Faça um comentário sobre o relevo da Ásia, dizendo se lá existe mais planície, planalto, depressão, como é. A terceira, você vai citar os principais rios asiáticos e diga quais suas principais utilidades, né? Aqui, quais são as suas principais utilidades. Para que aqui os rios asiáticos eles servem? 4. Onde está localizado o Monte Everest? Você vai dizer se é no Planalto, como eu não disse, Planalto, da região, da Cordilheira. A quinta, faça um comentário sobre os rios Tigre e Eufrates, né? Então são dois rios bem interessantes que a gente esteve comentando. 6. Cite os principais recursos minerais da Ásia. 7. Dê os tipos climáticos da Ásia, legal, tranquilo. O que são as monções, vocês vão responder o que é as monções. Dê os tipos de vegetação da Ásia, é a nona. E em a décima pergunta, fale sobre a conservação ambiental da Ásia, né? A gente abordou praticamente pouco esse assunto, acho que quase nada, mas muda pouca coisa, né, em relação aos demais continentes. A destruição ambiental, a destruição tanto da flora como da fauna no continente asiático é uma coisa absurda. E em muitos países a caça, a pesca, o desmatamento é algo muito legalizado, é algo muito deixado de lado. Então é uma preocupação, tá certo? Inclusive existe um animal, você vai até encontrar no livro de vocês, do nono ano, um animal chamado o tigre de Bengala. O tigre, de um modo geral, né? Você vai observar, é um animal lindo, um animal muito bonito mesmo, e está se acabando. Está acabando porque se mata o tigre para fazer casaco de pele, para empalhar. Eu sei que muitos animais estão chegando à fase de extinção. E o tigre, em virtude da preocupação ambiental mundial, o tigre está voltando a crescer a quantidade de tigres, né? Isso é uma coisa boa. Então, só para você dar uma pincelada sobre essa questão ambiental da Ásia, tá certo? Então, por hoje é só. Eu aguardo aí a atividade de vocês até a próxima segunda-feira, tá certo? Até segunda-feira, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.